Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Na semana passada nós tivemos testemunhos de irmãos aqui na nossa igreja, nossa profissão de fé, é um hábito que nós temos de ouvir os nossos irmãos, antes que eles sejam batizados, a fim de que a igreja, de fato, conheça a história, sobretudo, o impacto de Jesus Cristo na vida de cada uma dessas pessoas. E na semana que vem nós teremos as últimas pessoas dando a sua profissão de fé. E na semana que vem, eu diria que é um dos dias em que a gente mais cresce, porque nós vamos ouvir os nossos juniores na próxima semana. Então, você sabe que criança, juniores, são muito verdadeiros naquilo que eles falam. Então, a gente vai ouvir grandes verdades na semana que vem. Então, esses testemunhos é aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Nós ensinamos na nossa turma de batismo que não adianta você querer dar testemunho de fé sem que você comece falando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E é isso, querido, que nas quartas-feiras eu também estou pregando. É sobre o impacto de Jesus na vida das pessoas, o impacto de Deus na vida das pessoas, o impacto do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, nessa segunda temporada da série Escolhas, nós estamos estudando sobre algumas escolhas feitas por mulheres, e vimos no domingo passado, com a mensagem do pastor Marcos no domingo de manhã, que desde o Gênesis, a mulher, assim como o homem, é portadora do selo da própria imagem de Deus, porque ela foi feita à imagem e à semelhança do Senhor. A mulher, ela desempenha papéis importantes em muitas narrativas bíblicas, com características pessoais muito peculiares, e certamente, assim como nós hoje, elas também não tinham nada de especial, essas mulheres da Bíblia, nada de extraordinário. Elas eram comuns, normais, em alguns casos, mulheres até de classe declaradamente baixa, ou até marginalizada pela própria sociedade. Pessoas comuns, mas que nas mãos do Senhor conseguem realizar coisas extraordinárias. Pessoas comuns que nas mãos do Senhor, fazendo a escolha de estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, são usadas de forma extraordinária para o reino de Deus. Na primeira mensagem nós aprendemos com Raabe que escolhas certas podem mudar a nossa história e os estigmas que temos, ou que muitas vezes nos colocam. E assim como Raabe, estamos a uma decisão de distância de transformar a nossa vida para sempre. Há uma escolha. A escolha que você vai fazer no próximo momento da sua vida pode mudá-la completamente. Na segunda mensagem nós aprendemos com Ruth que escolher ser leal vai nos trazer prosperidade. E o nosso Deus sempre nos dará a chance de crescermos um pouco mais. Ele sempre vai reorganizar a nossa história. Ainda que atravessemos montanhas e vales, desertos ou mares, mas tudo isso vai nos levar para perto do Senhor. Então não importa o vale, não importa o deserto, não importa a situação, ainda que ela esteja completamente adversa, obscura, mas Deus já sabe qual vai ser o fim dessa história. Nós precisamos escolher confiar no Senhor, nós precisamos escolher ser leal à vontade dEle para a nossa vida. Hoje, na terceira mensagem, nós vamos aprender com a mulher samaritana, uma mulher muito importante na trajetória de Jesus e que não tem nome, por isso que ela é conhecida como a mulher samaritana. Ela não tem nome não porque ela não tenha sido registrada, imagino que sim, mas é porque não é citado o nome dela na Bíblia. Então hoje nós vamos aprender com essa mulher que escolher dizer a verdade, escolher as verdades, vai nos levar ao perdão e à restauração. É sobre isso que nessa noite nós vamos refletir na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 18, vamos pular alguns textos, alguns versículos, e em seguida nós vamos para o versículo 25. João, capítulo 4, versículo 3 a 18.
Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Você que nos acompanha em casa, você pode ficar sentado em casa, tá bom? Mas abra sua Bíblia, mantenha o foco para que você não se perca na leitura da palavra do Senhor e também não se perca no sermão. Jesus deixou a Galileia, retirando-se outra vez Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água, e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la. E disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, o que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. E neste ponto, chegaram então os discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquelas pessoas: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra nessa noite. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar em nossos corações acolhida, possa encontrar, Senhor, um campo fértil, para que ela possa germinar. Nos dar do entendimento do Teu Espírito Santo nessa noite, para que possamos colocar em prática a Tua palavra. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A mensagem de hoje, então, tem como título: Escolha a verdade. Escolher a verdade nem sempre é o caminho mais fácil. Parece ser, mas não é. Esse, de fato, é o caminho correto que todos nós deveríamos percorrer, mas nem sempre é o mais fácil. Quantas vezes eu escuto pessoas me pedindo perdão porque não disseram a verdade quando ela precisava ser dita. Quantas pessoas dizem: pastor, eu fiquei com vergonha do senhor, eu fiquei com vergonha do que eu fiz, e eu preferi mentir, viver a mentira, para que eu pudesse me safar de tudo isso. Essa mulher, ela teve a oportunidade de não dizer a verdade, mas ela escolheu a verdade. Ela escolheu.
Ela poderia simplesmente dizer: sim, eu vou chamar o meu marido. Mas eu imagino que naquele momento passou um turbilhão de informações na cabeça daquela mulher, diante de tudo que ela já estava ouvindo da parte de Jesus, a forma como ele interpelou, o jeito que de fato ele estava falando, as coisas que ele já estava dizendo para ela. Eu imagino que aquela mulher diante de Jesus disse: agora, eu digo a verdade ou eu não digo a verdade? Ela poderia mentir, mas ela poderia também omitir. Ela poderia ficar calada, ter saído e chamar o tal marido, que na verdade não era. Jesus estava, irmãos, voltando da Judéia para a Galiléia. Era uma viagem de aproximadamente uns 120 quilômetros. É uma viagem extremamente cansativa. E ele escolheu atravessar Samaria. Ele fez isso de propósito. Ele poderia ter ido pelo mar da Galiléia, ter dado uma volta, caminhando 50 quilômetros a mais. Ele poderia ter pelo norte, caminhando um pouco mais, 30 quilômetros a mais. Mas quando Jesus escolheu ir pela Samaria, ele fez isso de propósito, porque havia um propósito. Então ele fez isso de forma intencional. Meus amados, quando Jesus está ali atravessando a Samaria, ele tinha um propósito claro no coração dele, de começar a anunciar quem de fato ele era. Pela primeira vez, inclusive, ele diz quem ele é. Publicamente, uma pessoa estranha, ele diz quem ele é. Samaritanos e judeus, como nós vimos inclusive no texto, eles são antagônicos. Há um problema, há uma situação conflitante, cultural, relacional, de etnia e assim por diante. Muito embora samaritanos e judeus sejam descendentes do mesmo antepassado, olhe no texto quando ela diz: nosso pai Jacó nos deu. Enfim, isso aqui eu vou deixar para a professora Isolda, lá na classe da escola bíblica, explicar esse conflito um pouco melhor, quem sabe o professor Calan, né? Então, querido, quero te convidar para você ir para a escola bíblica dominical, tá bom? É importante. O fato é que, quando a gente olha para essa situação, para esse conflito, onde havia um pedaço de terra que Jacó havia deixado para o seu filho, conforme o texto lá de Gênesis, havia uma intriga, havia uma situação muito difícil aqui entre eles. E esse poço, ele estava na propriedade de Jacó, e ele era considerado pelos israelitas uma prova da graça e da bondade de Deus. Então aquele lugar, ele era um lugar onde representava a bondade do Senhor. Um local histórico, frequentado, bem frequentado, importante para o judaísmo, mas importante para os samaritanos. Então qual era o propósito de Jesus? Passar intencionalmente por aquele lugar. Perceba que, de uma forma muito, eu diria assim, perspicaz, Jesus escolheu aquela hora, aquele local, Jesus escolheu aquela mulher em particular, para ser parte do cenário onde ele iria revelar, pela primeira vez, a sua identidade como Messias. Era meio-dia. Na nossa hora, quando a gente faz todos os cálculos, era por volta de meio-dia. O sol, meu Deus do céu, o pastor Marcos, quando estava lá naquela região, que foi subir lá no Monte Sinai, teve que sair, irmãos, 3 horas da manhã, né, pastor, 4 horas da manhã, para não pegar sol, porque não ia aguentar do cansaço. É uma região muito seca, aquela região do Oriente Médio, ela é muito pesada o sol. Meus amados, era meio-dia. O que uma mulher sozinha fazia buscando água? Será que ela não queria encontrar outras pessoas? Será que ela não queria ser vista por outras pessoas? Será que ela era discriminada e por isso ela não podia estar naquele lugar abençoado, onde muitas pessoas inclusive se encontravam para conversar? O que levou aquela mulher àquela hora, àquele poço? Agora, mais do que isso, o que nos importa hoje é que intencionalmente Jesus escolheu aquela hora, aquele lugar e aquela mulher. Através de uma conversa simples,
simples. Eu diria até despretensiosa, porém intencional. Estou usando muito essa palavra, porque ela tem uma razão para nós entendermos melhor a nossa mensagem. Jesus conversa com aquela mulher, ele inicia uma conversa extremamente simples, dentro daquele contexto, mas ali ele ensina o valor da verdade para aquela mulher, e claro, para nós, e ele deixa, inclusive, esse belo legado sobre o seu reino, começando ali, falando dessa água viva, de que ele era o Messias, e que ele era muito mais do que Jacó. Hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre escolher a verdade em qualquer situação. Ainda que você esteja sozinho, ainda que você esteja num lugar onde ninguém te conhece, ou que você esteja fazendo algo que ninguém esteja te observando, mas que você precisa escolher a verdade. Jesus, ele escolheu na relação com aquela mulher a intencionalidade. Cansado da viagem, então ele sentou junto àquela fonte por volta do meio-dia, e aquela mulher estando ali, surpresa, perguntou: como pode então um judeu me pedir água? Para mim que sou samaritana. O que eu acho bonito nesse texto é que no versículo 10, Jesus diz assim: mas se você conhecesse a generosidade de Deus, e soubesse quem eu sou, na verdade você era quem pediria água a mim, e eu lhe daria a água pura, a água da vida. Meus amados, Jesus pediu para os seus discípulos saírem, não foi à toa. Ele precisava estar sozinho com aquela mulher, num encontro marcado na agenda dele, na agenda do céu. Seus discípulos, quando voltam, não entendem aquela conversa, eles ficam calados, eles não perguntam nada para Jesus. Mas eles pensam: mas como ele conversando com essa mulher, uma mulher samaritana, sozinho? Mas Jesus precisava estar ali sozinho, junto ao poço. Quando aquela mulher então se aproxima, que ele pede água, um rabino, irmãos, não podia falar com a mulher em público. Mas Jesus quebra alguns paradigmas, ele quebra alguns pressupostos. Jesus quebra aqui o preconceito do sexo, da raça, da cultura. Jesus então inicia essa conversa de forma simples, natural. Ele pede água para beber, e o poço era profundo, ele não tinha como tirar a água dele. Por isso ele pede: dê-me um pouco. Ele provavelmente disse isso, sabe, de forma muito casual e suficientemente amigável, com o propósito de ter acesso ao coração daquela mulher, a fim de dar a ela muito mais do que ela imaginaria, muito mais. Mas Jesus despertou a curiosidade daquela mulher, ele mostrou uma necessidade para ela, ele trouxe aquela mulher para uma consciência sobre a vida dela, ele mexeu com os sentimentos, inclusive religiosos daquela mulher, ele trouxe aquela mulher a um novo patamar de vida, porque ele apresentou a verdade para ela. E o que é bonito neste diálogo é essa forma simples que Jesus aborda, que Jesus apresenta verdades tão profundas, verdades absolutas, verdades inegociáveis. Jesus apresentou, irmãos, a ela a maior verdade que alguém poderia conhecer. Ele apresentou a verdade do reino e a verdade de si mesmo, a ponto daquela mulher abandonar o seu jarro, o seu cântaro, junto ao poço, e sair correndo à sua cidade para falar de Jesus. Sobre isso é o terceiro ponto da nossa reflexão de hoje. Fato é, irmãos, é que eu e você, assim como Jesus, nós precisamos agir intencionalmente, escolhendo a verdade. Mas para isso, irmãos, nós não precisamos ser, eu diria assim, inconvenientes, presunçosos, absolutos. Eu tenho a verdade. Não, é simples. É simples. Nem sempre, para apresentar a verdade, você precisa de um discurso
teológico, de um discurso filosófico, para você apresentar a verdade. Você precisa viver a verdade. Você precisa simplesmente dialogar com a verdade, apresentando pressupostos verdadeiros. Faça perguntas inteligentes. Ofereça a verdade que você tem em você. Pastor, a questão é que a verdade que é em mim está meio assim. Irmãos, é a verdade que você tem, que você vai oferecer para alguém. Aquela mulher escolheu dizer a verdade. Vá, chame seu marido. Eu não tenho marido, foi a resposta dela. Eu não sei se ela respondeu tão de imediato, ou como eu já disse na introdução da mensagem, se ela teve um turbilhão de pensamentos sobre dizer ou não dizer. Quem é esse homem? Nunca vi. Será que eu posso abrir meu coração para ele? Será que eu posso dizer a verdade de quem eu sou? Eu não sei se ela respondeu tão rapidamente como a gente lê. Chame seu marido. Não, não tenho marido. Muito provavelmente ela deva ter ficado olhando para Jesus um tempo, sabe? Aquela respiração assim, mas e agora? O que dizer? A questão é que a verdade sobre a vida daquela mulher era tão horrível, que ela não conseguia admitir para ele. E parecia supor que ela fosse uma mulher típica, eu diria assim, com um lar respeitável, com uma família estruturada. Me parece que a forma como Jesus conduz o processo, conduz a conversa, ele faz parecer que aquela mulher de fato era casada, de fato tinha uma família, ela de fato tinha uma vida organizada, ela vivia ao padrão que muitas vezes nós queremos viver. O certo é que, quando ela olha para Jesus e diz assim: agora, eu não sou nada disso que esse cara está pensando. Mas ao invés de expor toda a sua desgraça a esse rabino, ela só lhe disse uma pequena parte da verdade. Ela disse: eu não tenho marido. E diante do irresistível convite de Cristo, aquela mulher escolheu dizer a verdade. Quando Jesus falou sobre a sua condição conjugal, aquela mulher não tentou se explicar, ela simplesmente aceitou aquela verdade em que ela vivia, mas ela não mentiu mais. Imagina o peso que essa mulher tirou das suas costas. Quer saber, irmãos, nem sempre temos a disposição de pagar o preço por escolher dizer a verdade. Porque escolher falar a verdade diante das interpelações, como no caso desta mulher, muitas vezes vai nos causar constrangimento, ou quem sabe até humilhação. Há sempre um medo, uma desconfiança de não sermos compreendidos. Mas e se eu disser a verdade e essa pessoa não me querer mais? E se eu disser a verdade e o meu trabalho se voltar contra mim? E se eu disser a verdade e for cancelado? E se eu disser a verdade e eu tiver dislikes? Não, eu vou manter a aparência da mentira. Será que eu vou ser perdoado? Será? Muitos sustentam uma mentira, irmãos, ao ponto dessa mentira se tornar uma verdade para ele mesmo, tentando assim aliviar as pressões emocionais causadas por si mesmo, para si mesmo, e com isso perdem o prazer, perdem o privilégio de viver a graça irresistível de Cristo. Não espere a interpelação, se ofereça em verdade, se ofereça. Não espere um confronto, vá você e ofereça a verdade. Assim que
que eu comecei o meu ministério pastoral, e logo eu comecei a trabalhar com casais. Chegou um casal para a gente conversar, indicado por uma pessoa aqui da igreja, colega de trabalho, etc. Enfim. E a situação era traição. E aí, estava lá o casal, e eu perguntei assim, eu pedi para a pessoa sair, a esposa sair, e aquele rapaz era quem estava traindo, e a esposa descobriu a traição. E aí eu perguntei assim para ele, eu falei, você disse aqui agora há pouco, na frente da sua esposa, que você estava muito arrependido. Pastor, eu estou muito arrependido, chorando. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu arrependimento é porque ela descobriu? Ou é porque você, de fato, quer falar a verdade? Aí a pessoa parou de chorar e olhou para mim e disse assim, mas como assim, pastor? Eu falei, exatamente o que você entendeu. Ainda há algo para ser dito que você não disse? Pastor, pelo amor de Deus. Ele parou de chorar, e aí ele já ficou preocupado, olhava para um lado, olhava para o outro, começou a falar mais baixo, dizia assim, pastor, pelo amor de Deus, você não me faça essa pergunta na frente dela, porque se eu disser toda a verdade, essa mulher não quer me ver mais nem pintado de ouro. Eu falei, nem eu. Você só fica aqui no meu gabinete pastoral, para a gente conversar sobre esse casamento, se você dispuser no seu coração de dizer toda a verdade. Nunca mais ouvi aquele casal. Os anos se passaram. Um dia nos encontramos em um shopping aqui da cidade. Eu estava chinelo, bermuda, uma camisa gola polo, estava num dia de folga, num relax com a minha esposa, naquele momento tranquilo. Daqui a pouco veio aquela pessoa ofegante, e veio correndo, pastor, e eu falei, meu Deus, alguém morreu, eu já vou ter que fazer o enterro, né? Coisa de quem está de folga, né? E aí quando eu olhei, reconheci a pessoa, eu falei, opa, ele falou, pastor, meu casamento acabou. E eu disse assim, mas me conta uma novidade, porque naquele dia no meu gabinete pastoral ele já estava acabado. Mas como o senhor sabia? Eu falei, porque ninguém fica casado se não falar a verdade. Irmãos, se assim é na vida conjugal, você imagina com Deus. Como se nós pudéssemos esconder de Deus o nosso pecado, como se nós pudéssemos escolher mentir para Deus. É como se Deus estivesse lá de cima, sim filho, vai, continua aí a tua mentira aí, continua contando tua história aí para mim, continua tu se explicando. Irmãos, diante das interpelações da vida, não se explique, se arrependa. Há situações que não se explica, só se arrepende, pede perdão, muda e segue o fluxo da vida. Simples assim, irmão. No dia a dia não é tão simples, mas as atitudes são exatamente essas. Assim é com Cristo. Abra seu coração de verdade. Abra o seu coração de verdade, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Meus amados, imagina o quanto essa mulher foi marginalizada na sociedade que ela vivia, o quanto ela teve que mentir. Agora você imagina se aquela mulher tivesse escolhido mentir para Jesus, se ela tivesse escolhido mentir sobre si mesma, será que nós estaríamos hoje lembrando dela? Será que eu estaria pregando sobre essa mulher? Olha, irmãos, eu vou pregar sobre uma mulher que escolheu mentir lá para Jesus, quando... Será? Isso me lembra o profeta Naum, não este, o da Bíblia. Quando ele nos ensina que escolher a verdade, quando escolhemos a verdade, irmãos, nós vamos encontrar segurança em Deus. Porque a nossa segurança não está simplesmente no fato de nós conhecermos a Deus. Aquela mulher disse assim, eu sei que vai vir um Messias,
Ela ainda não sabia que era ele, Jesus, o Messias. Mas ela conhecia o Messias, entende o que eu estou dizendo? Será que o que está aqui na minha cabeça, no meu coração, está chegando no seu? Ela conhecia sobre o Messias. Mas o fato aqui, irmãos, de nós termos a segurança, não é conhecer sobre, mas é ter relacionamento, ao ponto dele nos conhecer, dele buscar esse relacionamento, e de nós dizermos a verdade, abrir o coração e fazer uma entrega, dizendo: Senhor, entra, muda, transforma, restaura a minha vida. Aquela mulher se sentiu tão segura, irmãos, da liberdade, do peso sabe, que estava saindo dela, aquela mentira que durante anos ela carregava. E naquele momento ela se sentiu num ambiente tão seguro, tão apropriado, que imediatamente ela largou tudo e foi anunciar a verdade. Ela foi dizer a verdade. Imediatamente ela foi dizer o que estava acontecendo consigo. Deus conhece, irmãos, os que lhe pertencem e aqueles que nele se refugiam. Jesus conhece suas ovelhas. Jesus nos dá a vida eterna. Ele é a água viva. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a salvação. Ninguém, nem o inimigo, nem a fome, nem a morte, nada vai nos separar deste amor. Nada. De hoje por diante, escolha dizer a verdade, seja para Deus, seja para o outro. Faça como essa mulher. Ela escolheu compartilhar a verdade. Mais do que dizer é compartilhar. Ela saiu, largou tudo, foi à sua cidade. Vinde comigo, vede o homem que disse tudo o quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E todos foram ver. E esse texto, irmãos, eu sou muito fã desse texto. Jesus passou ainda mais alguns dias naquela cidade, e aquela cidade foi transformada. Aquela cidade inteira experimentou, meus irmãos, a água viva, inteira. Sabe por quê? Porque essa mulher escolheu compartilhar a verdade. Essa mulher que estava buscando um sentido para a vida, nos muitos relacionamentos que ela tinha, que ela já tinha tido, os relacionamentos amorosos, presa na sua religiosidade, ela abandonou tudo para falar de Jesus. Correu, porque ela se sentiu amada, verdadeiramente amada. E uma cidade inteira recebeu a Jesus. Meu Deus. Quantos colegas de trabalho nós temos, esperando nós deixarmos os nossos cântaros para compartilharmos as verdades? Quantos amigos de faculdade estão esperando de nós o compartilhar da verdade? Quantos familiares estão esperando com que nós compartilhemos a verdade? A verdade, o Evangelho, não é uma mensagem criada pela igreja, é uma mensagem que o próprio Cristo deixou. Não visa dar a nós prosperidade, riqueza, pelo contrário, nos oferece a graça irresistível, o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, para que a gente possa encontrar o reino da graça, o reino da glória. E daqui a pouco tudo isso vai passar. Nós temos que compartilhar essa verdade, que tem como propósito resolver não apenas os problemas dessa terra, sabe? Mas de reconciliar o homem pecador ao Deus Santo, poderoso e eterno. Você tem escolhido a verdade na sua vida? Você tem escolhido viver a verdade? Você tem escolhido dizer a verdade? Você tem escolhido compartilhar a verdade? E eu concluo a mensagem de hoje. Ainda na universidade, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tive uma professora que tentou
me convencer e convencer toda a minha turma de que não existia a verdade absoluta, de que a verdade ela era relativa, porque cada um tinha a sua própria verdade. E naquela noite, irmãos, eu fui convidado a me retirar da minha sala de aula, porque eu tenho uma verdade absoluta e eu não me calei. Durante 10 minutos, aquela professora ficou querendo me humilhar, com seus pressupostos filosóficos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que amor, fé, bondade, benignidade, mansidão, nove características da presença do Espírito Santo em nós. Não há lei. E naquela noite, eu mostrei para a minha professora que existe sim uma verdade absoluta, incontestável, e essa verdade é Jesus. Gentilmente, #SQN, ela me convidou para sair da sala de aula. Quando aceitarmos, irmãos, que cada um tem a sua verdade, nós estamos autorizando as pessoas a mentirem para si mesmas e uma para as outras, porque o relativismo vai tomar de conta da nossa sociedade, das nossas igrejas, das nossas famílias. Quando nós não podemos nos calar diante da verdade absoluta que é Jesus, nós não podemos calar nossos lábios, nós não podemos deixar de dizer a verdade, de compartilhar e viver a verdade que é Jesus. Por isso que nós devemos escolher todo dia viver essa verdade. Ela pode até ser traída, pisada, perseguida, crucificada, mas jamais ela morreu, jamais ela morreu. Tentaram sepultar a verdade, mas ela ressuscitou. A verdade é a luz, e a luz prevalece, irmão, sobre a treva. A verdade pode até ficar escondida, abafada por um tempo, mas não por todo o tempo, porque ninguém pode matar a verdade. Ela sempre prevalecerá. Ela é mais do que um conceito, porque ela é uma pessoa. E Jesus disse, e digam comigo: eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar juntos? Eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolha viver a verdade na sua vida, que você vai ver transformações incríveis acontecendo ao seu redor. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, a um tempo de oração comigo. Você que nos acompanha pelo YouTube, você também é nosso convidado a esse tempo de oração. Eu quero que você agora, assim como aquela mulher samaritana, no encontro com Jesus, você possa abrir seu coração a Ele e parar de mentir sobre aquilo que você precisa dizer. Quais são as verdades que você precisa dizer ao Senhor? Senhor, me ajuda a ser um profissional mais eficaz, competente, honesto. Senhor, me ajuda a ser um esposo que honra, Senhor, a Tua palavra dentro da minha casa, que ame a minha esposa tal qual Cristo amou a igreja. Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho, Pai. Eu não consigo. Tal qual aquela mulher samaritana, Senhor. Se ela não tivesse tido um encontro contigo naquele dia, certamente ela continuaria, Senhor, com uma vida de mentira. Mas naquele dia ela escolheu dizer a verdade, e hoje eu também quero escolher dizer a verdade a Ti, dizer às pessoas que estão ao meu redor e compartilhar dessa verdade onde eu estiver, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas faltas. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.